Bom dia a todos. Então, esse é o experimento que nós vamos realizar hoje, tá? Utilizando a bancada para levantamento de curva de máquinas de fluxo, que é essa bancada aqui. A gente vai passar por cada um dos componentes dela, tá? A máquina de fluxo que nós vamos estar levantando a curva é esse ventilador. É um ventilador centrífugo de pás retas. Então, a entrada do fluxo se dá por aqui, tá? Ele vai entrar axialmente. Essa distância aqui não está ideal, mas o layout do laboratório hoje permite isso só, tá? A saída dele está aqui. Ele está ligado com uma ligação direta, controle direto, tá? O motor elétrico está aqui, ó. Então nós temos o eixo, o outro mancal, motor elétrico e mais um mancal aqui para apoiar o motor. Esse motor elétrico ele está ligado a esse inversor de frequência, tá? Então o controle da rotação se dá pelo inversor de frequência e o eixo, ou melhor dizendo, o motor elétrico como um todo, ele está em balanço, tá vendo? Ele permite o movimento de giro, o motor está livre, não está travado, tá? Por que esse sistema foi construído dessa forma? Porque conhecendo o comprimento dessa alavanca, nós podemos calcular qual que vai ser o torque aplicado nessa balança, tá? Então é só esperar ele estabilizar para a gente poder zerar a balança e aí depois do acionamento nós podemos calcular qual que vai ser o torque aplicado aqui à balança. Ele demora um pouquinho para estabilizar, tá? Bom, aqui na saída do ventilador nós temos uma tomada de pressão estática, tá? Então isso daqui na nossa curva pressão versus vazão, aqui vai ser feita a tomada da pressão. Essa tomada de pressão é ligada a um manômetro em U, tá? Do lado de cá aberto para a atmosfera e aqui não sei se vai dar para visualizar, mas preenchido com água, tá? O fluido de trabalho aqui, água. Esse tubo corrugado aqui vai ser conectado a um tubo de PVC. O tubo de PVC se conecta nessa caixa de acrílico aqui, onde nessa caixa de acrílico nós temos ali dentro 4 tomadas de pressão estática, tá? Então são 4 tomadas similares a essa tomada aqui. E as 4 estão conectadas juntas justamente para nos dar, uma pressão estática média aqui ao redor das paredes do tubo, tá? Ou da parede do tubo, né? Essa tomada de pressão estática, ela vai ser conectada nesse manômetro inclinado, diferencial, tá? Então se nós seguirmos o caminho dela aqui, ela vai passar por aqui e a pressão estática vai entrar no manômetro diferencial nesse ponto, tá? Aqui nós temos o manômetro, tá aqui zerado, né? Aberto pressão atmosférica dos dois lados. E na outra entrada desse manômetro diferencial, nós temos um tubo pitot, que está posicionado aqui e conectado a esse paquímetro digital, tá? Então, esse tubo ele vai ser usado para fazer a varredura e medição da pressão total ao longo de todo o comprimento do tubo, de todo o diâmetro do tubo, melhor dizendo, tá? A leitura da pressão total entra aqui no manômetro diferencial, segue esse caminho e vai entrar aqui embaixo. De tal forma que quando nós fizermos a leitura dessa escala aqui, nós já vamos estar lendo a pressão dinâmica diretamente, tá? O celular está perdendo o foco um pouco. Então nós vamos ler diretamente pressão dinâmica nesse manômetro. E aqui nós temos um sisteminha de controle, tá? Para o controle da vazão. Como que nós vamos fazer esse controle de vazão? Simplesmente movimentando essa válvula aqui, esse registro para frente e para trás, e com isso nós alteramos a curva do sistema, tá? Lembrando que alterando a curva do sistema, nós não estamos modificando a máquina, nós estamos trabalhando em diferentes pontos de operação desse ventilador. Essa é a ideia dessa bancada, tá?
Deixa eu zerar de novo a balança. Tá bastante sensível, então vai ter um errinho experimental aí. Além do que o sistema vibra um pouco, isso também leva a um erro, tá? Só aproveitando aqui a filmagem, isso daqui seria um exemplo, um outro ventilador com acionamento por correia. Então ali o eixo da máquina, né? Aqui o motor elétrico e a correia para fazer o acionamento, que a gente comentou lá na aula de ventiladores e sopradores, tá? Esse aqui é o nosso sisteminha de regulagem. Então, à medida que nós movimentarmos aqui, vamos estar movimentando ali a posição do pitô dentro do tubo, tá? Ele está zerado aqui na parede inferior e a gente vai fazer essa movimentação até a parede superior, lembrando que ele não consegue encostar e pegar efetivamente a pressão na parede, tá? É um pitô semelhante a esse daqui. Ele tem uma curva com um raio de curvatura um pouco menor, tá? Então ele consegue se aproximar um pouco mais da parede do que esse pitô. No entanto, ainda assim, existe essa curvatura que impossibilite que ele realmente ou efetivamente encoste na parede, tá? Tanto na parte superior quanto na parte inferior. Depois eu vou mostrar umas fotos desse sisteminha aqui por dentro, para vocês terem uma noção de como isso está acontecendo lá dentro, tá? Então, de novo, só o fechamento da válvula promove a variação da curva do nosso sistema. Nós vamos aumentando a resistência desse sistema gradativamente, tá? E aumentando a resistência do sistema para a mesma máquina. Não estamos mudando a máquina e não vamos mudar a frequência dela durante a operação. Nós conseguimos fazer levantamento de vários pontos de operação, tá? Por meio desses pontos de operação, conectando eles posteriormente, nós temos a curva da máquina. Então, o que vai ser feito é, nesse experimento, nós vamos fazer levantamento da curva, pressão na saída versus vazão, ou seja, a tomada da pressão estática lá na saída, tá? Levantamento da curva, potência versus vazão. Se nós temos o torque, temos a rotação, calculamos a potência. Para cada vazão, isso vai ser variado e medido, tá? E rendimento versus vazão. Nós também conseguimos calcular qual que é o rendimento da máquina. Então, o objetivo dessa prática vai ser o levantamento dessas três curvas, tá? Aqui eu vou iniciar a bancada. Só tem que apoiar, porque ele dá um torque de partida maior, tá? Então aqui está o inversor de frequência, ele já foi previamente setado. Desculpa a inclinação no vídeo. A frequência que nós vamos trabalhar é de 57 Hz, tá? Esse motor, ele tem uma frequência nominal de 60 Hz. Então tá aqui um motor de 1 cavalo, tá? Trabalha a 60 Hz e a rotação dele é 60 Hz, é 1730 RPM. Então, para achar a rotação de trabalho do ventilador, basta fazer uma regrinha de 3 simples, tá? Considerando os 57 Hz aqui que foram setados no inversor de frequência. Então aqui, ó, nós conseguimos fazer a medição da força que está sendo aplicada, tá? Então ele vibra um pouco, o número fica oscilando um pouco. Nós vamos pegar um valor médio, mas em torno de 262 gramas estão sendo aplicadas na balança, e eu vou fornecer para vocês o comprimento desse braço de alavanca, tá? Aqui na tomada de pressão estática, nós podemos verificar a diferença aqui no manômetro entre as duas colunas, tá? Indicando que a pressão ali na saída do ventilador é maior do que a pressão atmosférica. Nós vamos fazer essa leitura, esses dados também vão ser passados. E aqui, ó, veja que mesmo estando numa posição próxima à parede, a nossa leitura de pressão dinâmica já está dando um valor razoável, tá? Isso porque efetivamente o pitô não está encostado ali na parede, ele tem uma pequena distância. E à medida que nós vamos
aumentando essa distância para a parede. Aqui o controle dele. Vamos caminhando na direção do centro do tubo. Pode-se observar que a pressão dinâmica vai aumentando, tá? Ou seja, a velocidade está aumentando. Então, o que vai ser feito aqui? Para cada posição da nossa válvula, do registro, tá? Nós vamos fazer 4 medições de pressão dinâmica em 4 posições diferentes ao longo da tubulação, e depois vamos considerar mais as pressões dinâmicas zero para a parede do tubo. Com isso nós vamos ter 6 pontos para cada uma das 4 posições da válvula. Com esses 6 pontos nós podemos fazer a curva, perfil de velocidade do escoamento dentro do tubo. Com esse perfil de velocidade, integrando essa curva, nós obtemos a vazão, tá? Então esse dispositivo todo montado aqui é simplesmente para conhecimento de qual a vazão que está passando pelo tubo. Então isso daqui nos dá a vazão. A pressão estática, de novo, vai vir de lá e ela só vai variar quando nós variarmos a válvula, tá? Então para 6 leituras ou 4 leituras do manômetro inclinado ali, diferencial inclinado, nós não precisamos fazer outras leituras de pressão estática. E aqui só para mostrar o efeito que tem na utilização do controle da válvula, tá? Mostrar aqui com a mão mesmo, mais fácil. Isso é o que acontece com a pressão dinâmica a hora que nós vamos modificando o sistema. Então simplesmente aqui, ó, promovendo uma modificação no sistema similar a fechamento da válvula, tá? Eu vou parar o vídeo agora para poder fazer as leituras e depois eu vou passar o valor para vocês.